Bom dia, está começando mais uma edição do AMB Notícias. Bom dia! Nesta edição você vai ver: Detran registra aumento de veículos em São Paulo nos últimos 7 anos. Especialista explica como evitar o ponto cego dos carros. Aumenta o número de multas por recusa ao teste do bafômetro na capital. Mais de 1 milhão de empresas foram abertas no primeiro trimestre de 2022. São Paulo registra aumento de novos bares e restaurantes. Junho e julho marcam o retorno das festas juninas. O espetáculo do filme Encanto chega a São Paulo. Alunos de teatro explicam sobre a importância da maquiagem em cena. Filme Jurassic World Domínio chegou aos cinemas na última quinta-feira. Alunos da universidade aprendem sobre a pós-produção em aula prática. A seleção brasileira masculina de vôlei vai em busca do bicampeonato da Liga das Nações. A busca pela qualidade de vida, condicionamento físico e perda de peso leva muitas pessoas à prática de Muay Thai. Agora, no AMB Notícias. Dados do Detran de São Paulo apontam um salto na quantidade de veículos da capital nos últimos 7 anos. Em 2015, a quantidade registrada de automóveis e motocicletas era de aproximadamente 5,8 milhões, número que passou para 7,7 milhões neste ano, apontando aumento de 32%. O ponto cego é um dos maiores causadores de acidente no trânsito. Você sabe como evitá-lo? Confira algumas dicas com um especialista. Em 2015, a empresa de desenvolvimento urbano e rural de Bauru fez um estudo e apontou que 40% dos acidentes de trânsito são causados pelo ponto cego. O número de acidentes com vítimas aumentou em 2021. Foram, em média, 118 acidentes por dia no ano passado, segundo o levantamento de Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo. Em relação ao ano retrasado, o número representou uma alta de 12%. Além disso, houve também o aumento do número de mortes, registrado em 2%. Eu acho que é uma coisa muito séria a ser resolvida, inclusive pela indústria automobilística, porque tudo recai sobre o motorista e não é isso que acontece. Eu acho que a indústria automobilística, junto com os órgãos competentes, tem que dar uma solução para isso, porque o motorista não é um vilão. Ele é uma consequência de uma má adaptação dos carros. O ponto cego traz muitas contradições e até uma certa polêmica entre os motoristas do mundo todo. E por isso, nós trouxemos uma pequena explicação de como ele funciona. Para os que não sabem como funciona o ponto cego de um carro, nós vamos fazer uma pequena demonstração para vocês poderem entender um pouquinho mais de como acontece tantos acidentes com este problema que a gente tem. Veja como ele, ali no nosso retrovisor direito, vai começar a desaparecer a partir do momento que ele começar a andar. Olha só, isso acontece muitas vezes com uma moto, que do lado direito do retrovisor passa e o motorista do carro não consegue vê-lo. Este instrutor de autoescola discorda do conceito de ponto cego. O ponto cego, na verdade, na minha opinião, não existe. A questão do ponto cego é justamente foi os retrovisores que não foi ajustado corretamente, ou o banco não foi ajustado corretamente, e o motorista acabou fazendo uma troca de faixa, alguma coisa, sem a devida atenção, né, que tem que ter cuidado. Então, é isso que provoca, quando se fala ponto cego, é justamente isso. Realmente, tem muita gente sendo multada no trânsito em São Paulo. O motivo é a recusa ao teste do bafômetro. Comparando os períodos de janeiro a abril de 2021 e 2022, esse aumento de recusas representa quase 170%. O repórter Giovanni Panato tem os detalhes. Bom dia, Giovanni. Assustador esse número. Mas o que acontece com o motorista que se recusar a fazer o teste do bafômetro? Pois é, Leandro, bom dia. Esses dados são aplicados somente à cidade de São Paulo. Atualmente, a tolerância é zero para qualquer nível de álcool no organismo. Se o condutor se negar a fazer o teste de bafômetro, poderá pagar uma multa de classe gravíssima e terá sua CNH suspensa durante 1 ano. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Giovanni. Além dos problemas com a CNH, o valor vai pesar mesmo no bolso, pois a multa é de R$ 2.934,70. Então, para não se preocupar, lembre-se, se beber, não dirija. No primeiro trimestre de 2022, mais de 1 milhão de empresas foram abertas, sendo 79% microempreendedores individuais. Dados da Receita Federal mostram que o mês de março registrou recorde de abertura de micro, pequenas e grandes empresas. Com o fim das restrições sanitárias impostas pela pandemia da Covid-19, São Paulo registrou um crescimento na abertura de novos bares e restaurantes. De acordo com os dados da Junta Comercial de São Paulo, entre agosto de 2021 e março deste ano, o aumento foi de 40%. Apesar da sinalização da recuperação do setor,
contornar a inflação é o maior desafio para este ano. Com o retorno das aulas presenciais, bares e restaurantes voltam a ficar movimentados. O repórter Leandro Fazano foi às ruas para conversar com os comerciantes e saber quais são suas expectativas com este retorno. Após quase 2 anos de aula remota, os alunos voltaram a frequentar a faculdade. Mesmo alguns cursos ainda sendo híbridos, todos os universitários comparecem no campus para a felicidade da maioria. Com isso, o costume de ficar após a aula no bar voltou a ser frequente. Um ato cultural dos universitários brasileiros é a ida ao bar após a aula. E é um ato que certamente aumentou após a flexibilização da quarentena no Brasil. Gonzaga, dono de um bar próximo à faculdade, contou como está sendo benéfica a volta das aulas para o negócio. Foi 2 anos difíceis, né, que a gente passou. Sobrevivemos, em parte, pela ajuda do Pronamp e na maior parte fechado, porque não podia ter funcionários e a gente se virou com o que podia. O Pronamp salvou, na verdade. Depois da flexibilização, melhorou em parte porque a gente conseguiu fazer entregas, né, de lanches e demais coisas. Aí melhorou um pouco. O que eu vejo do futuro é que vai ser bem melhor do que estava. Após a volta às aulas presenciais, houve um aumento considerável e até o momento satisfatório para conseguir pagar as dívidas antigas. Para alguns alunos, o bar é uma solução para quem passa a tarde toda na faculdade, como é o caso de Marcelo, que nos contou como está sendo a volta ao local na sua visão. Como eu fico o dia todo na faculdade, eu acabo dando uma passadinha depois da aula, assim. Eu senti que quando liberaram assim a abertura dos bares, eu senti que o movimento não estava tão grande assim. Mas depois de algumas semanas começou a aumentar e ficou bem mais cheio do que antes da pandemia. Tanto para os bares quanto para os alunos, a volta às aulas tem sido muito benéfica, com os bares voltando às suas atividades normais e os universitários relaxando após um dia de muito estudo. No final, todos saem ganhando. Os meses de junho e julho são marcados pelas comemorações juninas. Após a pandemia, as quermesses e festas beneficentes estão de volta na cidade. Nossa equipe de reportagem visitou a Festa da Quermesse do Calvário. Com a flexibilização das medidas de isolamento, a quadrilha, as músicas tradicionais e as variedades de pratos típicos estão voltando com tudo. Senti muita falta dos 2 anos sem, mas agora voltou com tudo. Tá muito bom, muito bom. Então, a gente criou uma expectativa muito grande, né? Porque a festa de São João reúne famílias, reúne pessoas, não só do bairro, mas de São Paulo inteiro. Então, é uma comunidade que se cria aqui, a gente consegue se divertir, né? Comer muito. Após 2 anos da pandemia de Covid-19, as chamadas quermesses estão de volta de forma presencial em São Paulo. Então, uma reunião de pessoas, né? Sem o medo da pandemia, do Covid, do vírus, né? Apesar da pandemia não ter terminado ainda, não ter finalizado, mas a gente consegue agora estar um pouco mais à vontade, então a gente está um pouco mais livre, então a gente sente falta, né? Desse calor humano, de estar se divertindo, de estar tendo liberdade, né? Para se reunir, então isso é muito bom. Eu trabalho só na quermesse, não participo nada aí fora. Mas eu chego às 2h30, 3 horas e só saio daqui 10h30, mais ou menos. Eu fui para a cozinha fazer o vinagrete. Foram acho que 14 quilos de tomate, 12 de cebola e um maço bem grande de salsinha. Eu adoro fazer vinagrete. A Quermesse do Calvário 2022 está disponível para visitações desde o dia 28 de maio e se estende até o dia 3 de julho. O valor da entrada varia, sendo gratuitamente para idosos com mais de 80 anos, R$ 20 para adultos e R$ 10 para idosos com mais de 60 anos. Crianças até 10 anos não pagam. Todas as entradas incluem um vale bingo e a realização é da paróquia São Paulo da Cruz, localizada na Rua Cardeal Arcoverde, número 950, em Pinheiros, bairro da capital paulista. A paróquia também está arrecadando agasalhos e alimentos não perecíveis. Para mais informações, consulte o perfil @Quermesse do Calvário no Instagram. E a seguir, você vai saber. O espetáculo do filme Encanto chega a São Paulo. E por trás das cortinas, você vai ver a importância da maquiagem em cena para o teatro. Nossos repórteres trazem informações sobre a luta entre Glover Teixeira e Giri Prozaca no UFC 275. E ainda os benefícios da prática do Muay Thai. A gente volta já.
espetáculo Encanto, baseado na animação da Disney e vencedor do Oscar, chega no Tatuapé neste mês. O musical conta a história de Mirabel, única criança do reino sem poderes especiais que precisa fazer de tudo para salvar sua família quando eles estão em perigo. A peça acontece na Mansão Teatro Tatuapé nos dias 16, 18, 19 e 25 de junho. A maquiagem é um símbolo artístico mais importante no teatro. A reportagem de Victoria Prado, você conhece os bastidores dessa preparação. A maquiagem teatral é o conjunto de elementos, como pó, pinturas e materiais finos, que são aplicados na pele dos intérpretes com a finalidade de identificação simbólica ou puramente estética. É mais uma ferramenta de construção do corpo do personagem, né? Então, da mesma forma que quem está atuando vai construir com a voz, com tônus muscular, com postura, a gente das visualidades constrói o corpo com figurino e maquiagem, né? Pensando num todo. Os alunos do 7º semestre de teatro da Universidade Anhembi Morumbi estão na expectativa para a apresentação do TCC. Um passo muito importante, porque é a partir dela que a gente vai ganhar a nossa nota para pegar o nosso diploma e... Bom, todo mundo está bem animado para ela, está todo mundo se empenhando muito bem. Tem gente que está fazendo 2 personagens, maquiagem, todo mundo está focado bastante, a produção também está muito boa. É muito importante para a gente ir testando, ver o que funciona e o que não funciona, porque se a gente deixar sempre a última hora, aí pode ser que uma coisa que a gente vai apresentar não fique legal na iluminação. Então a gente tem que estar muito focado nisso. Qual o tema da peça que vocês vão apresentar? Bem, a gente está montando um Inspetor-Geral, que é uma peça do final do século XIX, começo do século XX, mas que ainda é bastante atual. É uma pequena cidade em que as pessoas do poder público usam ali os bens públicos para o seu proveito pessoal, até a chegada de um inspetor-geral que transforma ali a rotina da cidade. A peça, o Inspetor-Geral, acontecerá nos dias 15, 17 e 18 de junho, no Teatro Experimental da Universidade Anhembi Morumbi. Consulte os horários no perfil do Instagram, @trupedevaneio. E para os que adoram arte, está aberta a temporada de junho da São Paulo Companhia de Dança. O espetáculo acontece no Teatro Sérgio Cardoso, apresentando o balé de repertório Lago dos Cisnes. A criação de Mário Galizzi encanta qualquer um. Os ingressos estão disponíveis no site da companhia. Está em cartaz nos cinemas brasileiros o filme Jurassic World Domínio, que marca o fim da franquia Jurassic Park. O longa, dirigido por Colin Trevorrow, mostra um mundo em que humanos e dinossauros vivem e caçam juntos. No entanto, nem todos os répteis parecem se adaptar ao novo estilo de vida, causando um frágil equilíbrio. Para resolver isso, Claire e Owen precisam se juntar aos personagens clássicos da primeira trilogia. Além do novo filme de Jurassic World, para os fãs de ação, hoje estreia o longa Assassino Sem Rastro. Já no dia 16 de junho, Lightyear também chega aos cinemas, contando a história do astronauta Buzz, da saga Toy Story. Além disso, a produção nacional 45 do Segundo Tempo estreia no dia 23 e Minions 2, A Origem de Gru, no dia 30 de junho. Ainda falando de educação, ainda falando de arte, mas também de educação, com o retorno das aulas presenciais, alunos de cinema da Universidade Anhembi Morumbi aprendem sobre a pós-produção em aula prática. A pós-produção é a etapa seguinte após o processo de filmagem, podendo ser considerada a fase mais importante de todo o trabalho, pois é a partir dela que as imagens e vídeos criam um contexto. Os alunos de cinema do 6º semestre da Universidade Anhembi Morumbi estão aqui na sala de informática tendo aula sobre pós-produção. O editor é quem vai organizar as imagens de acordo com a narrativa proposta pelo produtor audiovisual e o pós-produtor, né, é quem vai aplicar tratamento de cor, vai fazer toda a parte de finalização e efeitos. O editor, juntamente com o diretor, decidem quais cenas irão ao ar e quais serão modificadas para obter um resultado final perfeito. Então você está gravando, por exemplo, 2 personagens e esses personagens têm que dizer alguma coisa e tem um sentido à cena. Mas por mais que o roteiro tenha um sentido, por exemplo, um personagem não gosta do outro ou ama o outro, como é que você vai montar isso visualmente? Como é que você vai colocar o olhar de um personagem olhando para o outro? Como é que você vai colocar o cenário? E depois disso você mexe com cor, você coloca uns efeitos. Tem pessoas que às vezes ficam responsáveis por uma parte específica da montagem, por organizar, pode ter continuista junto com a parte da montagem, para saber se a cena ela tem coesão em questão de, por exemplo, um personagem está com uma coisa na mão e na outra cena ele tem que continuar com essa coisa na mão do mesmo jeito. Tem gente que é responsável por essa parte, tem gente que é responsável por correção de cor, até mesmo
efeito especial, entre outras coisas. Então, é muito amplo as coisas que as pessoas podem fazer na pós-produção. Como vimos, a pós-produção é responsável pelo up final em seus projetos, dando assim aquele aspecto cinematográfico e profissional às cenas. Indo para o esporte, amanhã acontece o jogo 4 das finais da NBA entre Boston Celtics e Golden State Warriors. A equipe de Boston lidera a série por 2-1. A partida acontecerá em Boston às 10 horas da noite, horário de Brasília. Começou nesta terça-feira a Liga das Nações Masculina de Vôlei. O Brasil estreou ontem contra a Austrália e ganhou por 3-0, com parciais de 25-14, 25-18 e 25-21. O destaque da partida ficou com o oposto Alan, que anotou 17 pontos. A equipe, comandada pelo técnico Renan, volta às quadras hoje contra a seleção da Eslovênia. O jogo será às 9 horas da noite, horário de Brasília. Neste sábado, o campeão de UFC Glover Teixeira defende seu cinturão contra o tcheco Jiří Procházka pelo UFC 275. O repórter Matheus Chimizo tem os detalhes. É isso mesmo, Leandro. No dia 11, o brasileiro Glover Teixeira faz sua primeira defesa de cinturão em Singapura, contra o tcheco Jiří Procházka, luta principal do UFC 275. No card principal, a brasileira Tayla Santos enfrenta a experiente Valentina Shevchenko, pelo peso mosca do UFC. Volto com vocês do estúdio. O famoso esporte tailandês Muay Thai está ganhando cada vez mais espaço no Brasil. A repórter Raíssa Junqueira acompanhou um treino e entrevistou técnico e atletas. Apesar do Muay Thai não ter sido criado no Brasil e ter sido desenvolvido como técnica de defesa na guerra, o esporte se tornou popular no mundo todo e principalmente no Brasil, sendo hoje o terceiro país com o maior número de adeptos a esse esporte. Criado na Tailândia, o Muay Thai se tornou uma das artes marciais mais conhecidas no mundo e se popularizou bastante aqui no Brasil. O esporte envolve todos os membros do corpo e todos os músculos também. Hoje, vamos acompanhar de perto como o esporte funciona no dia a dia. Minha maior motivação para fazer o Muay Thai hoje em dia acho que é um bem-estar mesmo, assim, meio que funciona como uma terapia para mim. Além de sempre ter gostado de praticar esporte, hoje acho que eu me encontrei mesmo, é uma coisa que realmente eu faço porque eu gosto. Por incrível que pareça, eu venho, eu saio melhor às vezes do que eu chego, é difícil o dia que eu venho e eu sinto que não vale a pena vir treinar. A prática de Muay Thai de forma social e comercial se tornou uma ótima opção para a busca da qualidade de vida, perda de peso e condicionamento físico. Por isso, é praticado sem que haja diferença de gênero ou idade. Eu sempre pratiquei um esporte, aí eu fiquei muito tempo sem praticar, engordei demais. Aí eu voltei faz 5 anos, já consegui baixar um pouco o peso, melhorou o fôlego, melhorou tudo, né? E é pra vida, o Muay Thai é pra vida. Seus praticantes podem construir uma carreira como professor, tendo uma oportunidade de trabalho profissional, ou como atleta, podendo se tornar até um atleta olímpico. É que com o Muay Thai eu tenho a oportunidade de mudar a vida de um número grande de pessoas. As outras profissões que eu já tive, eu não tinha essa mesma oportunidade que eu tenho hoje de mudar a vida de pessoas de 50, de 60, de 70 anos, de crianças, pessoas com problemas de peso, depressão, estresse, vários outros problemas. Como podemos ver, o Muay Thai é um esporte que acolhe todas as pessoas, sejam elas homens, mulheres ou crianças, pessoas baixas, altas, gordas ou magras. Então, se você procura uma melhora de vida, seja ela física ou mental, saiba que nesse esporte você se encontrará. Esta foi mais uma edição do AMB Notícias. Até mais. Até mais e um bom dia.